Enquanto exploramos um rio isolado, meu grupo de amigos e eu encontramos uma aldeia abandonada, mergulhada na sombra densa da floresta. À primeira vista, parecia apenas uma coleção de casas de adobe em ruínas, cobertas de musgo e misteriosamente silenciosas. O sol já começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons quentes de laranja e vermelho, criando uma atmosfera sinistra. Senti um arrepio percorrer minha espinha quando nos aproximamos daquela aldeia esquecida. Nossas vozes, anteriormente cheias de entusiasmo, foram substituídas por um silêncio inquietante. Minha amiga Carla, a mais corajosa de todos, foi a primeira a aventurar-se pelas ruas estreitas da aldeia. Ela corria os dedos pelos muros desmoronados e as portas enferrujadas, como se estivesse tentando ler os segredos escondidos nas pedras. "Isso é incrível!" exclamou ela, seus olhos brilhando de empolgação. "Imagine as histórias que este lugar guarda." Meu amigo João parecia mais cauteloso. "Talvez devêssemos ir embora", sugeriu ele, olhando ao redor com desconfiança. Mas ninguém estava disposto a ignorar essa oportunidade única de explorar um lugar tão misterioso. À medida que avançávamos, nossas lanternas iluminavam paredes pichadas com símbolos estranhos e portas que rangeram como se tivessem vida própria. Eu não conseguia deixar de sentir que estávamos sendo observados por olhos invisíveis, que nos espreitavam da escuridão. Foi quando Carla descobriu uma antiga lenda local, que começou a contar com uma voz trêmula. Dizia que esta aldeia havia sido abandonada devido a uma praga que assolou seus habitantes há décadas. Os sobreviventes, enlouquecidos pelo sofrimento, invocaram espíritos vingativos para protegê-los e lançar uma maldição sobre qualquer intruso que ousasse perturbar seu descanso. A sensação de pânico começou a se instalar em nossos corações. Subitamente, os sons da floresta ao redor pareciam mais ameaçadores, como se a própria natureza estivesse nos alertando para o perigo que tínhamos despertado. Eu me perguntei se a lenda poderia ser real, se espíritos vingativos realmente habitavam este lugar sombrio. O medo agora nos dominava, mas estávamos presos naquela aldeia, incapazes de encontrar a saída. À medida que a noite caía e as sombras se alongavam, o suspense aumentava, e uma sensação de inevitabilidade nos envolvia. O que iríamos descobrir nessa noite aterrorizante, e seríamos capazes de sobreviver à lenda dos espíritos vingativos? À medida que a noite se aprofundava, a atmosfera ficava cada vez mais sufocante. Nossas lanternas tremiam, e o som dos nossos passos ecoava sinistramente pelas ruas estreitas da aldeia. Carla continuou a compartilhar a lenda, sua voz trêmula tornando a história ainda mais aterrorizante. Dizia-se que os espíritos vingativos eram conhecidos por brincar com a mente de seus intrusos, criando ilusões e pesadelos que os enlouqueciam. Carla nos alertou sobre os sussurros fantasmagóricos que podíamos ouvir ao vento da noite, como se as vozes do além tentassem nos convencer a desistir e partir. João estava começando a entrar em pânico. Sua respiração estava acelerada, e ele insistia que havia visto sombras se movendo nas sombras da aldeia. Tentei acalmá-lo, mas minha própria ansiedade estava aumentando a cada passo que dávamos mais fundo naquele lugar amaldiçoado. Enquanto avançávamos, as casas abandonadas pareciam cada vez mais opressivas, suas janelas vazias como olhos vazios nos observando. Uma delas estava ligeiramente entreaberta, e, movidos pela curiosidade e pelo medo, decidimos entrar. O interior era tão decadente quanto o exterior, com móveis cobertos de poeira e teias de aranha se estendendo pelos cantos. Entretanto, algo chamou nossa atenção: um altar improvisado no centro da sala, adornado com velas queimadas e imagens desbotadas de figuras sobrenaturais. Carla, cuja coragem havia diminuído à medida que a noite avançava, sugeriu que deveríamos acender as velas e fazer uma oferenda como sinal de respeito aos espíritos. Parecia uma ideia tola, mas a atmosfera da aldeia nos tinha enredado em sua teia, e concordamos em tentar apaziguar os espíritos vingativos. Quando as velas foram acesas, algo inexplicável aconteceu. O ar ao nosso redor pareceu se elevar, e um vento frio sibilante encheu a sala. Sombras dançavam pelas paredes, e ouvimos vozes sussurrantes que ecoavam em nossos ouvidos. Nossos corações batiam descompassados, e uma sensação de terror indescritível nos envolveu. Foi então que percebemos que tínhamos desencadeado algo além do nosso controle.
Os espíritos vingativos estavam respondendo à nossa presença, e o que quer que tivessem em mente, sabíamos que não seria nada bom. O que aconteceria a seguir nessa noite terrível? Nossos olhos se arregalaram, aterrorizados, enquanto as sombras dançavam ao redor do altar. As velas tremiam violentamente, e as vozes sussurrantes pareciam sussurrar nossos nomes. O ar estava carregado de uma energia sinistra, como se os espíritos vingativos estivessem reunidos ao nosso redor, observando-nos de todos os lados. Carla, que havia sido a mais corajosa até agora, estava pálida e trêmula, seus olhos fixos nas sombras que se retorciam na parede. João, por outro lado, estava em pânico, e eu não estava muito longe disso. Nosso desejo de explorar e descobrir a verdade havia se transformado em uma armadilha mortal. Subitamente, a atmosfera se transformou em um silêncio mortal. As velas se apagaram instantaneamente, mergulhando-nos na escuridão total. Nós três estávamos agora paralisados de medo, nossos sentidos aguçados na tentativa de perceber qualquer movimento na escuridão. Então, algo tocou meu ombro. Um toque gelado, como se dedos invisíveis estivessem me alcançando. Gritei de susto e dei um passo para trás, apenas para tropeçar e cair no chão. Carla e João também estavam em pânico, tentando se agarrar a mim na escuridão. Não podemos ficar aqui. Carla sussurrou, sua voz trêmula. Precisamos encontrar uma saída, agora. Nos levantamos às pressas e começamos a tatear pelas paredes, desesperadamente procurando uma saída da casa. Mas a escuridão era tão densa que mal podíamos enxergar nossas mãos à nossa frente. Cada passo era incerto, e o pavor nos consumia. Finalmente, encontramos a porta e a abrimos com todas as nossas forças. A noite estava mais escura do que nunca lá fora, e o vento uivava através das árvores, como se a própria floresta estivesse contra nós. Continuamos correndo, sem olhar para trás, com a sensação de que algo nos perseguia. Aos poucos, a aldeia amaldiçoada ficava para trás, mas a sensação de que os espíritos vingativos ainda estavam próximos nos atormentava. Nosso único pensamento era escapar daquele lugar e sobreviver à noite aterrorizante. O que aconteceria a seguir? Como iríamos superar os horrores que encontramos? Continuamos a correr pela escuridão da floresta, nossos corações martelando em nossos peitos, e nossas mentes atormentadas pelos horrores que acabávamos de testemunhar. O vento sussurrava palavras ininteligíveis em nossos ouvidos, e sombras pareciam se contorcer ao nosso redor, mas não ousávamos olhar para trás. Sabíamos que os espíritos vingativos estavam próximos. Finalmente, após uma corrida desesperada, emergimos da floresta e encontramos o rio onde tínhamos começado nossa jornada. A luz do amanhecer começava a clarear o céu, e as primeiras aves começaram a cantar. Sentimos-nos aliviados por estarmos fora da aldeia amaldiçoada, mas o terror que tínhamos vivenciado ainda nos assombrava. Reunimos nossas forças e nos afastamos do rio. Sabíamos que tínhamos testemunhado algo sobrenatural e insondável, algo que estava além da nossa compreensão. A lenda dos espíritos vingativos era real, e havíamos sido arrastados para dentro dela. Carla estava visivelmente abalada, e João ainda tremia de medo. Eu também estava perturbado, mas uma sensação de alívio começou a se infiltrar em nossos corações. Tínhamos escapado com vida, e isso era uma vitória em si. À medida que o sol subia no céu, nossos ânimos se recuperaram. Decidimos nunca mais falar sobre a aldeia amaldiçoada e a lenda dos espíritos vingativos. Aquela experiência havia nos marcado para sempre, e não queríamos reviver os horrores que havíamos encontrado. À medida que nos afastávamos do rio, percebemos que tínhamos uma história para contar, uma história que nos acompanharia pelo resto de nossas vidas. Mas também tínhamos um novo apreço pela fragilidade da existência e um respeito mais profundo pelo desconhecido. A lenda dos espíritos vingativos era real, e essa descoberta havia mudado para sempre nossa visão do mundo. Sabíamos que alguns segredos eram melhor deixados enterrados, e algumas histórias eram melhor esquecidas. E assim, continuamos nossa jornada, com o passado sombrio ainda pairando sobre nós, mas determinados a enfrentar o futuro com coragem.